Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Estamos agora na terceira parte, livro segundo, capítulo 9. E como o capítulo é longo, eu divido por partes. Essa é a terceira parte, e essa nossa leitura vai ser rápida, ok? Aqueles que estão chegando pela primeira vez no nosso canal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero poder ajudar você de alguma forma. E se vocês gostaram do nosso conteúdo, eu peço por favor de se inscreverem e dar aquele like de joinha. É de graça, não custa nada e vocês acabam ajudando as pessoas. É a proposta nossa aqui nesse canal, é fazer com que a gente tenha uma vida mais tranquila, com mais paz e mais amor. Vamos lá? Agora nós vamos falar sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Nós paramos nessa pergunta 484. E Kardec pergunta o seguinte: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Quer dizer, será que ele escolhe algumas pessoas? Será a preferência deles? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição, por causa da semelhança das sensações. Aqui não tem muito o que falar, não é verdade? É uma coisa que acontece naturalmente até no nosso dia aqui. Nosso dia a dia aqui na Terra, não é verdade? 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Resposta: a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição e pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. Bem, também não tem que se comentar aqui, né? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas pode, quando o espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição. Tá entendendo? Às vezes pode misturar lembranças dos acontecimentos que já vivenciamos. Pergunta 486. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade? O que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Resposta: os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males são sem resultado para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo. Então, minha gente, as dificuldades que temos nós chamamos de mal, não é verdade? Mas é para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E como eu termino aqui falando, esse procedimento nosso de ficar com raiva dos maus acontecimentos, é como o doente, né? Que reclama da bebida amarga para curar da doença. Vamos lá. Porque é exatamente essa dificuldade que nos faz crescer. Ou melhor, nos curar, né? Das nossas incúrias. Vamos lá, 487. De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Resposta: vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Né? Aquilo que mais dói nele é o nosso egoísmo e a nossa dureza de coração. Daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Vocês estão vendo aqui? Esses males, a gente dá muito valor a coisa boba. E como é que ainda conseguem, né, dar tanto valor às besteiras? Então, para eles, espíritos superiores, a gente está
agindo mesmo como criança. Uma criança quando faz uma coisa errada, e é engraçado a gente não rir, embora seja errada. A gente não ri e fala, essa menina, essa menina, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ficamos rindo. Que a pessoa faz a coisa sem ter a menor ideia da consequência. Assim somos nós para esses espíritos mais elevados. E quando fazemos a coisa boa, né, aí se regozijam, como é que fala, ficam o quê? Satisfeitos. E ele continua aqui. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são os meios de chegar ao estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles, que pelos males físicos, que são passageiros. Estão vendo? Pelas coisas morais, que acabam nos afastando dele. As coisas físicas são passageiras, né? Vamos lá. Os espíritos se inquietam um pouco com a infelicidade, que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos pueris da infância. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, consideram-nas como a crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos com os de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, mais elevado, eles as apreciam de outro modo que o nosso. Enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros excitam-nos ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Quer dizer, aqueles que querem se vingar da gente de alguma forma. Vamos lá, 488. Nossos parentes e nossos amigos, que nos precederam na outra vida, têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Resposta: sem dúvida. E frequentemente eles vos protegem como espíritos, segundo o seu poder. Quer dizer, nossos parentes de outra vida, eles vão nos proteger se tem amor por nós, gostam da gente, segundo a possibilidade que eles tenham, claro, né? Pergunta: eles são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Resposta: muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Que eles são sensíveis, né? Se você tem um parente que desencarnou, né? E você ainda lembra dele com carinho e coisa e tal, ele vai sempre lembrar de você também. Por quê? Porque vocês estão interligados pelo pensamento. Porque você tem boas lembranças dele, está sempre lembrando dele. Ele sente isso, claro. E sempre que eles puderem, vão te ajudar pela simpatia, pela sua preocupação, pelo amor incondicional que você tem por ele e tudo mais. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que nós podemos estar sempre em comunicação com nossos entes queridos em pensamento. Certo? Se você tem algum problema com algum ente querido teu, ou ele saiu dessa vida pensando que você odiava ele, coisa e tal, quando você muda teu pensamento, passa a entender melhor as coisas, passa a entender que você não é vítima, que houve um acontecimento desagradável entre você e ele, para a necessidade de você e ele aprenderem alguma coisa e se elevarem. Essa é a realidade, não existe vítima. Se existe vítima, não existe Deus. Ok? Essa que é a realidade. Por isso que eu falo sempre, tem coisa que eu não concordo dentro desse livro, quando alguns espíritos nos trazem uma mensagem que dá uma ideia que Deus vai punir. Sabe? É porque nós pegamos as coisas ao pé da letra. E não é bem assim. Como é que ele vai punir? Jamais. Se nós somos obrigados a perdoar nossos inimigos, quantas vezes Deus irá perdoar seu filho? Na verdade, é uma informação incompatível com a outra. Castigo e punição de Deus não existe. A nossa dificuldade, nossa vida, os problemas que temos aqui, fazem parte do nosso plano espiritual que nós escolhemos. Deus criou uma lei da natureza.
certo? Se eu dou um soco na mesa, minha mão vai doer. Como eu posso dar um soco na mesa e não doer minha mão? Né? Dar um soco na parede, no chão, seja lá onde for. Aí eu vou culpar Deus porque botou a dor no corpo físico? Agora, quando se trata das nossas ações perante a vida, perante os outros, o próximo, como será a resposta de Deus? Será que Deus vai permitir que eu mate alguém? Quando aquela pessoa na minha frente não merecia, não tem necessidade de passar por aquilo? E se ela tem necessidade, eu fui um paladino, eu fui instrumento usado por Deus, então eu tenho mérito porque eu causei o mal para aquele que merecia passar. Jesus não falou as calamidades são necessárias, mas é daquele porque vem a mão. Ok? Então não existe vítimas, meu amigo. Nem os outros poderão ser nossas vítimas, nem nós seremos vítimas de ninguém. Ok? Tudo existe uma programação antes de reencarnarmos. É disso que temos que atentar. Ninguém passará por aquilo que não estava dentro do seu programa reencarnatório. Ninguém. Ok? Essa é a lei de Deus. Você faz a sua opção antes de nascer. E nós temos as opções de mudar as primeiras opções nossas. Podemos mudar, fazemos isso constantemente, infelizmente negativamente. Em vez de ampliarmos, né, o nosso amor, nossa caridade, nós vamos para o lado negativo, ampliamos os nossos defeitos. Ok? É disso que nós temos que parar para pensar, raciocinar e modificar em nossas vidas. Né? Melhorar o máximo que pudermos. Pode ser que a gente não consiga nessa vida muita coisa melhorar, mas desde o momento que você saiba que tem que mudar, você já começou a mudar. Então fica aqui a dica para vocês, daquilo que eu penso. Não sou dono da razão, é apenas meu ponto de vista, que eu acredito que seja assim, melhor para nós. Muito obrigado para vocês e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever e dar um joinha. Fui, tchau.